Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Aqueles que estão aqui, os acolhidos, os que estão em casa acompanhando. Que seja o Senhor falando conosco. Que Ele nos dê entendimento, que Ele abra o nosso entendimento para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Mais uma quarta-feira aqui. E somos gratos, Senhor. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem suprido, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós ansiamos mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Sejam bem-vindos. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso.
és o grande eu sou, teu nome é santo, o Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, Jesus. Só em ti, Senhor. Mais para trás. Beleza? Bom, pode sentar aqui, por favor. Boa noite, Deus abençoe. Mais uma quarta-feira para a gente estudar um pouco da palavra de Deus, isso é bom. E, como sempre, é só a gente ficar atento, né? Ficar atento às coisas do dia, porque Deus está constantemente entrando em contato com a gente. Pode ser por uma abelhinha, pode ser por algum post, pode ser por alguma pessoa comentando uma frase, algo na televisão, um livro que você esteja lendo,
ou simplesmente parado e meditando, Deus fala constantemente, amém? Deus quer, com certeza falar conosco e o tempo todo. Muito bom isso. Amém. Vamos abrir o livro de Neemias. Neemias, no capítulo 2. E a gente vai ver um pouquinho sobre uma situação em que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ali por todas aquelas tribos e povos que habitavam ali, principalmente em Samaria, mas vários outros povos também. E aí nós vemos um homem que faz a diferença. Nós vemos uma pessoa no meio de um grande problema, no meio de uma grande ruína, envolvendo milhares de outras pessoas, e esse homem, através de uma oração, ele se conserta com Deus no capítulo 1 de Neemias, ele pede perdão pelos pecados dele, pede perdão pelos pecados da nação, e ele então propõe assim no coração dele, e com certeza isso vem de Deus, porque ele opera em nós o querer e o efetuar, amém? Então, Neemias teve aquele desejo de reerguer a cidade dos pais, a cidade do seu povo. E a gente vai começar aqui no capítulo 2, direto, no 2:1, e diz assim: no mês de Nissan, Abibe, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por este motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido se você não está doente? Isto só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive medo. E o justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade que está ao sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui. Espírito Santo, louvado seja o teu nome, fala conosco através da palavra que é viva, que é santa, a palavra, Pai, que é a fonte de água que nos supre, Senhor, é o pão da vida, Pai, que nos supre, que é o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nos remiu e que nos deu a vida eterna por intermédio da fé, também tudo isso por intermédio de Ti e da Tua vontade. Por isso nós oramos, Pai, para que a Tua palavra hoje seja uma boa semente no nosso coração, para que nos ajude a perseverar, a irmos até o fim, conforme a Tua vontade e os Teus desígnios. Amém. Glória a Deus por isso. Então a gente vê, ele estava ali, ele era copeiro do rei, e ele estava servindo o vinho para o rei, e ele, como bom funcionário ali, como uma pessoa boa que estava fazendo aquele trabalho, falou assim: não, eu sempre que eu servir o rei, eu tenho que fazer isso com uma cara disposta, com um coração alegre, porque afinal é o rei, não importa, não era o rei de Israel, era um rei de outro povo, porém,
nesse instante, né, quando a pessoa propõe no coração dela fazer algo, então tem que fazer com satisfação. Eu canso de ir em lugares aonde está escrito na cara do funcionário, né? Que saco, o que eu estou fazendo aqui? Pô, pede demissão e vai fazer alguma coisa que gosta, né? Não somos obrigados. E ele, nesse momento, ele sente aqui que, por ele estar triste, né? Ele transmite, então, essa tristeza para o rei. E o rei fala, cara, sempre te vi muito alegre, muito disposto, e eu estou vendo que o seu semblante está bom, mas eu estou vendo que você tem uma tristeza de alma. E olha, e isso é uma coisa que nós temos que colocar para fora. Quando nós estamos abatidos internamente, não dá para a gente guardar. Neemias nos ensina uma lição aqui. Por mais que você se esforce para manter boa a sua pegada e o seu bom humor, se a tua alma, se a tua emoção, se você tem alguma tristeza, alguma mágoa, você precisa colocar isso para fora. E quando o rei pergunta para Neemias, ele fala, poxa, eu estou muito triste, por quê? Porque a cidade onde meus pais estão enterrados está totalmente destruída. E a gente vê aqui o rei, por isso que ele era rei, né? E eu acho que um dos princípios que falta muito hoje nas pessoas, mas a gente vê mais, né, naquelas pessoas que se sobressaem, meu amigo, vamos direto ao ponto, né? O rei pergunta para ele, olha, o que você está desejando me pedir? Então, e nesse momento em que o rei fala isso, ele faz uma oração que diz, eu gosto dessa tradução, que diz assim, fiz uma rápida oração. Essa oração rápida é aquela oração de segundos. Você já orou em segundos? Sabe, aquela coisa assim, ai Senhor. Então, aí, sabe, porque você está em alguma conversa, você está em alguma situação, mas, e quando o rei perguntou isso, ele fez rapidamente uma prece ali, antes de se expressar. Porque ele continua assim, fiz uma oração rápida e respondi. Então, é aquele intervalo entre a boca e a mente. Aquele momento em que, por exemplo, você fala, você tem esse controle, e isso é o Espírito. Amém? É tão próximo, é tão íntimo, é tão que a gente nem consegue explicar, né? Sabe aquele pensamento em que você faz uma prece em alguns décimos de segundo ali, mas isso é o seu espírito se conectando a Deus. Por quê? Porque é sempre importante que estejamos conectados com Ele para que a gente possa levar a nossa missão adiante. E aqui a gente vê que Neemias tinha uma missão. E ele responde, se for do teu agrado, eu acho máximo isso daqui, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, sensacional, né? Ele exalta as qualidades do rei, dizendo que ele é bom, dizendo que se ele se sentir, se ele puder fazer essa graça para ele, se for do seu agrado, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentado ao lado, me perguntou, quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Olha só, esse é o papel do líder, ele quer objetividade. Pergunta o que você está precisando perguntar logo, né? Quanto tempo que você vai ficar fora e qual o prazo que você precisa para isso daí, para eu te ver novamente aqui. E quando regressarás? Depois de informá-los sobre a duração da missão, entenda, então, Neemias tinha uma missão.
Aí, meu querido, eu deixo uma pergunta para você, né? Qual a sua missão? Porque se você não tem missão, né? Se você não tem um objetivo, Wilson, se você não tem um alvo para ir, se você fala, não, a minha missão é esta, você não sabe para onde ir. Então, tem aquela famosa frase, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar vai te levar para qualquer lugar. O que é importante que a gente tira nesse diálogo aqui? Nós vemos um homem que sabia o que queria. E nós vemos um rei objetivo, líder e que sabia o que era preciso para comandar. Então a gente deve aprender com isso daqui. A gente passa batido num verso como esse daqui, depois de informar a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Eu acho fantástico. Porque, muito jovem, no meu caminhar cristão, eu entendi a minha missão. E eu vejo muitas pessoas hoje, principalmente aqueles que falam que são desigrejados, que não precisam de igreja, ou que, né, pulam de igreja em igreja, isso é porque lhe falta a missão. Ele ainda não sabe o porquê ele foi chamado. Ele ainda não intimamente, ele pulou o capítulo 1 de Neemias. Leia o capítulo 1 para você ver. O capítulo 1, ele cria um relacionamento com Deus. Ele se arrepende, ele pede perdão pela família, pede perdão pelo povo. E o Senhor brota no coração dele essa missão. E o que Deus quer é o capítulo 1 do nosso relacionamento com Ele. Porque se a gente fizer o capítulo 1 de Neemias, nós vamos entender qual é a nossa missão. Porque, vamos parar para pensar, existe algo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ou na sua profissão, existe algo que esteja destruído e precisando de reparos? Então, que tal começar por aí? Foi por onde ele começou, por aquilo que estava quebrado, por aquilo que estava defeituoso. Verso 7. Cara, o verso 7 ele diz assim, ó, diante da anuência do rei, eu lhe solicitei, olha, se for do seu agrado, eu poderia levar cartas do rei ao governador da Transefratênia, província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixe passar até Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar residências que eu irei ocupar. Visto a generosa mão de Deus, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Olha, sabe o que eu vejo aqui? Que quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos aprender a pedir com força, irmão. Ele não pediu dispensa só. Olha, eu vou ficar fora 1 ano. Vou ficar fora tantos meses. Não diz aqui. Além disso, ele ainda pediu cartas, ainda pediu madeira, ainda pediu suprimentos. Por quê? Porque ele falou assim, poxa, Deus está comigo. Ele vê aqui, ó, visto que generosamente, o final do verso 8, a mão de Deus estava me abençoando. Então assim, você sabe quando você vê que a mão de Deus está te abençoando. E é esse momento que você precisa pedir ousadamente.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o seu próprio deleite. Está lá em Tiago. Não sejamos como a onda do mar que vai e vem. A gente precisa, primeiro, reconhecer quem somos, saber que nós podemos fazer a diferença na nossa família, no nosso trabalho, porque isso vai ser, Deus vai falar para você, qual é a tua missão? Você tem que detectar o problema, mesmo que isso te entristeça. Mesmo que as pessoas falam, nossa, está complicada a tua vida. Nossa, eu estou deprê, estou mal, estou não sei o quê. Mesmo que te entristeça, a gente vê aqui Deus movendo corações de reis em favor de um homem. Por que não? Por que não poderia ser com você? Então tudo, a palavra, Deus é galardoador daquele que o busca. O que é galardoador? É presenteador. Deus, não que ele tenha obrigações ou de fazer nada, ele já fez tudo, o que era de mais rico e importante, que foi o seu Filho Jesus Cristo, ele já nos deu. Porém, ele não pode passar por cima da palavra dele. E a palavra diz que ele é galardoador daquele que o busca. E eu gosto disso. Não que nós o busquemos para receber bênçãos, porque esse é um objetivo de barganha, o que existe muito por aí. Pessoas que fazem barganhas com Deus. Eu faço isso se o Senhor me fizer isso. Se eu fizer isso, o Senhor tem obrigação de me dar. Eu determino. Determina nada. Eu fico imaginando a cara de Jesus. Me obrigue, irmão, a te dar algo. Deus não tem obrigação nenhuma. Porém, a sua misericórdia, o amor dele por você, a ponto dele dar o seu filho, você imagina, Jesus ele foi bem claro, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então a gente vê Neemias, ele não se intimida, ele detecta uma missão e ele sabe que a mão de Deus está sobre ele abençoando, e então ele pega e fala, eu vou pedir tudo que eu preciso. Porque não dá para eu concluir a minha missão sem estas coisas. E é lógico que Deus vai corroborar com isso, porque ele fala assim, é verdade, então pede. O problema é quando você fala, se eu não tivesse pedido madeira, ele ia estar dormindo ao relento. Ele precisava construir as casas para morar e tudo. Ah, Deus. Verso 9, sendo assim, partiu em direção aos governadores do Eufrates Oeste, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ainda enviou uma guarda para o proteger. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam o seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Perfeito. Olha, o que a gente vê aqui? Que quando você propõe, você sabe quem você é, você se conserta com Deus, você quer arrumar a sua casa, você quer fazer o bem. E fazer o bem não é só deixar de fazer o mal, é fazer o bem. Isto é a tua missão, A missão, fazer o bem, perfeito. Mas para quem, onde, quando, quanto tempo demoras, quando voltas, o que você vai precisar? Precisa de carta, precisa de emprego, precisa disso para esta missão, não para o seu próprio deleite. Lógico que o boi que debulha do trigo, o boi que está ali amarrado, é muito bom esse verso, o boi que está amarrado na pedra que fica girando, debulhando o trigo, é o primeiro a comer dele. Então, com certeza,
tudo isso, as migalhas, como nós já ministramos aqui, são bênçãos de Deus para as nossas vidas, para um objetivo maior que não seja egoísta. Amém? Assim que você determina pessoas espirituais, no reino espiritual, pessoas físicas, né, já não vão gostar da sua atitude. Está aqui, ó, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam o seu profundo desagrado, porque ele queria fazer o bem aos israelitas. Então, o que eu sempre digo, né? Tem uma frase de Miguel de Cervantes, que diz assim: se os cachorros latem, é sinal que cavalgamos. Olha, se você não está incomodando ninguém no reino espiritual, amigo, é porque o sal se tornou insípido. E Jesus diz que nós temos que ser o sal da terra. Quando ele diz sal, ele não diz sal como a banda Sal, né? Que é a abreviação de somente o amor liberta. Ele diz sal de tempero. Sal que põe na ferida e arde. Ele diz sal de trazer gosto àquilo que é xoxo. Então, e fala assim, ó, se você não tiver uma palavra salgada, quer dizer, temperada, então você virou algo insípido. E naquela época o sal que não prestava para uso, ele virava areia para cimento e virava calçada. Por isso que Jesus usa o termo, só serve para ser pisoteado. Então, se você está tomando pisada, irmão, né, precisa entender, em que momento o meu sal perdeu o sabor. Porque quando você propõe no seu coração a missão, quando Deus, né, lógico, Ele que coloca essa vontade, o querer, o fazer, e você, então entende, você vai em busca disso, com certeza você vai incomodar pessoas. Vai incomodar pessoas. Pode ser dentro da tua própria casa, porque Jesus também já falou isso, né? Pai se levantará contra filho, filho contra mãe, e não sei o quê. Eu vim trazer divisão, Jesus disse nesse momento. Por quê? Porque um vai entender a tua missão e outro não. E olha, posso falar uma coisa para você? As missões são individuais. Entendeu? Aquilo que você foi levantado para fazer é o que você precisa fazer. E o que você foi levantado para fazer, talvez a pessoa do lado não foi levantada para fazer a mesma coisa. Talvez a tua mulher para fazer algo, você para fazer algo, e teu filho para fazer outro algo. Tua filha, ou o teu vizinho, ou o teu amigo, e assim por diante. Ah, mas não existe caso que os dois... Lógico que existe. Os dois têm um alvo, a missão, lógico que tem. A gente vê aqui que ele levanta um grupo muito forte que tem a mesma missão que ele. E é lógico, quanto mais pessoas na mesma missão, com a mesma atitude, muito mais forte vai ser. E também aqueles que vão tentar te derrubar, oprimir, as forças invisíveis do ar. É assim que Paulo descreve. São os principados do ar, os espíritos do ar, que agem sorrateiramente para que você não conclua a tua missão. Eu posso dizer uma coisa para você? Isso para mim é sempre um desafio mais motivador do que desmotivador. Amém? Sabe por quê? Porque eu sei o final da Bíblia. Eu sei o final da Bíblia. E o final da Bíblia é: a gente vai ganhar, cara. A gente vai ganhar, irmão. Deus vai ganhar, entendeu?
Nós estamos com ele, nós vamos ganhar. Nós estamos do lado que vai ganhar. Então a gente é abatido, toma pancada, mas não é derrotado, cara. A gente pode cair, mas Deus vai te levantar em algum momento. Né? E eu sempre falo isso. O fato de você estar aqui, o fato de você estar ouvindo isso, é porque você é um eleito de Deus. É um escolhido de Deus. Que está percebendo, porque Deus não deixará que nenhum dos seus se perca, entendeu? Então, Ele antes, né, nos aperfeiçoará e vai fazer com que a gente persevere até o fim, mesmo que seja aos trancos e barrancos. Jesus falou claramente essa parábola, que o pai queria encher a casa para o casamento do filho. Aqueles snobs que falaram que não posso, tenho compromisso tal, e ele falou assim, entra pelos becos e traz os bêbados, traz os bandidos, traz todo mundo que eu quero, a minha casa cheia. Então, dá para entender a ordem desse patrão, em que o funcionário vai lá e pega o cara lá, assim, eu não quero ir, mas você vai sim, porque o homem mandou você ir para a festa do filho dele. E isso está muito além da gente. Agora, eu não estou falando de salvação, eu estou falando da missão, amém? Porque até sermos, né, até a salvação, até o retorno, até isso acontecer, tudo, ou até nós morrermos, pode ser hoje, amanhã, daqui um mês ou daqui 50 anos, eu não sei. Mas até lá, nós temos que cumprir e saber que nós temos um objetivo, amém? Vou para o capítulo 4. Dá uma puladinha lá. Quando Sambalate tomou conhecimento, né? Aqui ele fez um monte de coisa, ele traçou estratégia, ele levantou voluntários, ele avalia os muros no verso 11 do capítulo 2. Aí dá para ver que ele era um cara inteligentíssimo, um gestor da missão que Deus deu para ele. E o 4 é uma das fases finais, já onde os inimigos se opõem àquela obra. Então, quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra da restauração das muralhas, que estávamos implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou, o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que começaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou, mesmo que ergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Olha, eu cansei de ouvir isso e ainda vou ouvir bastante para o resto da minha vida. Pessoas que desdenham da nossa fé, pessoas que desdenham da nossa missão, pessoas que são os profetas do mal, que falam que vai dar errado, aquilo que você vai fazer não vai dar certo. Eu ouço isso a minha vida inteira, desde que o Senhor me chamou, escreveu meu nome no livro da vida, me recolheu, remiu meus pecados, passou para a minha missão que eu tenho que fazer. Desde esse momento, eu ouço pessoas como Sambalaque, como Tobias, dentro da igreja e fora da igreja. Eu ouço. Não, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, isso é ruim. Ah, mas de novo, já tentou, não deu certo e tal. São palavras sempre desmotivadoras. Que, como eu disse, para mim servem mais de motivação. Amém? E de repente, no verso 4, ele ora, né? Verso 4 e verso 5, Neemias ora e fala assim, não é contra mim que eles estão orando, maldizendo, é contra os teus planos, né? É contra aquilo que o Senhor quer. Então, assim, ele não responde para as pessoas. Veja que ele entende que essa batalha é totalmente espiritual. E ele fala para Deus,
pega essa galera aí e não perdoa os pecados deles, porque eles estão aqui zombando da missão que o Senhor me deu. Verso 6. Enquanto tudo isso acontecia, olha, enquanto tudo acontece na nossa vida, né? Fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Olha, por mais difícil que possa ser, enquanto tudo isso acontecia, eu gosto desse início do verso 6, quer dizer, enquanto a pandemia acontecia, enquanto o desemprego acontecia, enquanto as crises aconteciam, enquanto as pessoas se levantavam contra você, enquanto a vida passa, né, enquanto as pessoas ficam de blá, blá, blá e blá, 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 eles estavam trabalhando. Então, quando os caras percebem, já tinha meio muro pronto. Quando os caras percebem, já falam assim, cara, mas você reconstruiu já a metade da sua vida. Você já... Então, assim, quantas pessoas derrapam, né? Você vê aqui, nós, assim como essa população, final do verso 6, estamos e temos que estar com o nosso coração plenamente dedicado à obra que nos foi dada, à missão que nos foi dada. Existem várias missões que nós temos na nossa vida, correto? Mas eu sei que uma é a importante. E com certeza essa missão é a espiritual. Você pode ter a missão de concluir seus estudos, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de tudo tem. São várias metas, né? E eu costumo sempre dizer, não coloque metas longas, né? Você não percorre 10 quilômetros num salto, você percorre 10 quilômetros dando um passo de cada vez. Então, assim, coloque metas menores. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer outra. Então, assim, e aí nós vamos concluindo, até porque nós precisamos sempre estar preparados para a missão que Deus nos deu, amém? Porque se nós começarmos a fazer algo despreparados, mesmo que venha da parte de Deus isso daí, nós vamos concluir, é claro, mas eu acho que nós vamos demorar um pouco mais e sofrer um pouquinho mais, né? Então é importante a gente se preparar para isso daqui. Veja toda a estratégia de Neemias. Como ele é um gestor, como ele é uma pessoa que planeja, como ele é uma pessoa que sabe o que pedir na hora certa de pedir, usar os recursos que ele tem para a missão dele, usar do tempo que ele tem das pessoas e ao mesmo tempo ele vai, se você ler, nós pulamos o capítulo 3 inteiro aqui, se você ler, cara, são muitos desafios, o final do capítulo 2, como ele mede, por onde começar a missão, quem ele chamar, e nem muitas pessoas desdenharam dele do próprio povo, mas a gente vê que nesse momento, metade daquela missão já estava concluída. Enquanto as pessoas reclamam, enquanto quantos cachorros ficam latindo, nós vamos passando, irmão. Deixa a pessoa falar que acha que é não sei o quê, que a vacina não sei o que lá, que não sei o quê, porque eu acho que é uma conspiração da nova ordem mundial, porque eu fico no... Meu querido, né? Eu vejo, as pessoas perdem um tempo precioso do dia pensando besteira. Besteira em que sentido? Besteiras que você não pode acrescentar nada a isso, amém? Se está ao seu alcance, perfeito. Mas se não está, foca na tua missão, cara. Foca no teu alvo, irmão. Foca naquilo que Deus está colocando no teu coração. Verso 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, né?
Eles eram ali perto dos samaritanos, ali, os amonitas também, outros povos, como eu disse no início. E os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Olha, porque é o seguinte, se as cidades naquela época, todas as cidades, qual a característica? Ela tinha muro. A cidade fechava às 6 da tarde e abria às 6 da manhã. Não entrava, não adianta que não entrava, entendeu? Existia alguns que ele chamava, por isso que Jesus chama de buraco na agulha. Ele fala, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele diz isso por quê? Porque os muros são sempre muito longos, a cidade é uma coisa muito grande, entendeu? Então tem os guardas, tem vários tipos de portão, portão que entram cargas, portão que é só para as pessoas, portão que entra os reis, portão que... Então, assim, era uma coisa, mas é uma fortaleza. Toda a cidade era uma fortaleza. E as caravanas dos comerciantes, eles chegavam depois das 6 horas, eles tinham que dar água para os camelos. Então, o que é de valioso nesses mercantes, nesses caras que traziam os tapetes, linha, temperos, alimento, né? O que é valioso é aquilo que o camelo carrega, amém? Só que eles faziam buracos nesses muros e ficavam escondidos esses buracos para que os camelos pudessem passar por esses buracos para tomar água, porque eles chegaram depois que a cidade fechou. Então eles teriam que acampar e só no outro dia poder dar água aos camelos. Então o camelo tinha que tirar a riqueza que ele carregava, passar por um buraco muito apertado para tomar água dentro. E esse buraco chamava-se de buraco de agulha. Por isso que Jesus cita essa frase, assim, ó, para um rico entrar no reino dos céus, ele tem que tirar, assim como o camelo, tudo aquilo que ele acha que é de valor que ele carrega, para que ele passe num buraco apertado, que não dá para passar com as mercadorias, aquilo que os seus valores materiais não passam no buraco de agulha. E então você entra para tomar água da fonte dentro da cidade. Quando você sabe a tua missão, não que seja fácil, mas você tira, os seus valores mudam. Com certeza mudam. Não que você não tenha que ter bens ou coisas, mas que se livrar delas vai ser algo tão fácil, diferentemente do jovem rico, quando Jesus falou, vende, dá aos pobres, ele foi embora triste. E eu sinto no meu coração isso de falar para você, né? Aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu ajudo os pobres, eu dou. Olha, se a gente amasse o próximo como a nós mesmos, né? Então nós teríamos que pegar a nossa casa e transformar em 5, 3, 4, 5 casinhas, pegar as pessoas da rua e falar, vamos morar tudo junto. Porque é o jeito que eu me amo. Tudo que nós fazemos para nós temos que fazer. Então nós realmente não amamos o próximo do jeito que a gente ama. A gente pode amar o próximo, mas ainda não é do jeito que você se ama. Deus faz diversos tipos de testes durante a nossa vida. Ele fez bastante coisa na minha vida sobre isso. Primeiro, para a gente entender, né? Aquelas pessoas que têm problemas com dízimos, problemas com oferta, que são apegadas em dinheiro, imagina que eu vou dar 10%, que eu vou fazer esse valor, que eu vou fazer não sei o que. Olha, entenda a passagem do camelo. Amém? É isso que Jesus quis dizer. Muito fácil é ser dizimista, é o que eu sinto no meu coração de falar para você. O mais difícil é ser tudimista. Tudimista é difícil. Tudimista é
o que ele me pedir, eu darei. E isto é um coração plenamente dedicado. É isso que o verso 6 diz. Não é por obrigação, não é com tristeza, não é com nada. Quando nós fazemos todos os objetivos e recursos que Deus nos deu, porque tudo é dele, nem a tua alma é tua. Nada é teu. Nada. A tua casa, o teu carro, você morre e isso fica aqui. Tudo é de Deus. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Ponto. Nós valorizamos coisas demais, entendeu? Demais, nesse mundo de hoje. Precisamos tomar muito cuidado com isso daí. A ponto de que o Senhor te pedir algo, o teu coração tem que estar dedicado àquilo que Ele te pedir. E isso não é uma coisa que o pastor pede, não é uma coisa que ninguém mais pede. Você pode ter certeza que é uma coisa que Deus fala diretamente com você. Amém? Muito bom isso. Perfeito. Olha, fechar as brechas dos muros, como diz o verso 7, é assim, nem tudo na nossa vida está 100% destruído. O muro não estava 100% destruído. E como eu vejo, às vezes, em algumas obras em que eu já vi, em que você vai derrubar a parede e você vê um tijolo que está esfarelando. Vocês já viram o tijolo que esfarela? Perfeito. Então, esse tijolo vai fazer uma trinca, né, porque ele vai ficar fraco, e isso é uma coisa de dentro. A brecha, que é um buraco ou é alguma coisa, porque nem sempre, às vezes o muro não caiu, mas ele vai cair se você não trocar aquele tijolo esfarelado ou fechar aquele trinco, que é uma brecha. A brecha é um trinco muito grande, é um buraco no muro, entendeu? E isto é, eu tenho uma casa. Eu sei o que é uma manutenção de uma casa. E nós somos a casa do Espírito Santo. Todo mês eu tenho um negócio, precisa trocar o fio, precisa trocar a tomada, precisa arrumar não sei o quê, precisa pintar a parede, porque fez... Todo mês. Todo mês tem que dar manutenção. Por quê? Porque se você parar de dar manutenção, algumas partes da nossa vida, né, que ficam sem manutenção, elas vão corroendo, quietinhas ali. Quando você vê, né, você criou uma brecha. E essa brecha, esse buraco, é tudo o que Sanbalat e Tobias precisa. É tudo que o reino invisível das regiões do ar precisam. Por quê? Porque ali eles vão entrar com algum tipo de pensamento, algum tipo de desejo, algum tipinho de coisa. E quando você está focado na missão, quer seja para reconstruir um muro inteiro ou para arrumar um trinco, né, é importante que você arrume trincos. E a gente vê isso daqui no verso 7. E quanto mais trinco, quanto mais brecha eles fechavam, mais o inimigo ficava furioso. Não é isso que fala isso aqui? Por quê? Porque, cara, ele sabia que agora, como ele entraria na cidade? O muro se fortaleceu. O muro está forte. O buraco foi fechado. Então, o meu trabalho comigo, né? Eu já vi uma camiseta muito legal, né? Fechado para... estou em obras, né? Então, assim, Deus começou uma obra em nós. Amém? E obra, né? Remete ao quê, né? Remete à construção, né? A gente vê aqui, né, o verso 6, né, o coração estava plenamente dedicado à obra. Quer dizer, obra é reforma, entendeu? Nós estamos em reforma. O Espírito Santo está... E ele vai falando, caiu o pino lá da sua paciência. Caiu o pininho ali da pornografia. O negócio ali de você ficar
dando like naquele bonitão ali e tal, né? O cara vai achar que você, olha, a menina curtiu o seu negócio, dá um oi para ela. São brechas, são coisas que vão em qualquer situação. Olha, essa questão do dinheiro aqui também não é assim, né? Em todo tempo tem buraquinho, cara, tem um monte de coisa. E aí eu preciso fazer o quê? Eu moro na minha casa, então eu conheço todos os cômodos da minha casa. A pergunta é, você conhece todos os cômodos da tua casa? Que é você? Você sabe os cômodos que precisam passar cimento, trocar o tijolo esfarelado, massa corrida? Porque isto é do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com a gente. Nem que seja para Ele te colocar quieto. Por quê? Porque você precisa enxergar, em algum momento, se você não consertar o vazamento da goteira do teto, o teto cai. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, caí. Nossa, acabou, meu casamento acabou. Sabe o que é isso, irmão? Você ficou vendo aquela goteira lá, você falou assim, não é nada, é só uma goteira. Corre para tampar a goteira, irmão. Corre para fechar o trinco. Por quê? No princípio não é nada mesmo. Mas a proporção aumenta. Entendeu? A ponto da casa cair. Cara, caiu agora. Em vez de você consertar um buraquinho, é muito mais fácil fechar um trinco ou construir uma parede. É mais fácil fechar o trinco, irmão. É muito mais, então nós precisamos ter isso na cabeça. Nós precisamos entender com Neemias. Verso 9, nós, porém, o pessoal ia atacar eles, iam atacar em bandos, de uma só vez. E ele fala, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles dia e noite. Olha o que é que a Bíblia te ensina. Não, eu orei e Deus não vai me permitir pegar o Covid. Então eu não preciso usar máscara, nem passar álcool em gel e nem manter distanciamento social, porque eu orei ao Deus dos céus, eu não vou pegar o Covid. Está louco? O que eles fizeram aqui? Ele orou a Deus e depois ele fez o quê? Colocou guardas. Não foi Deus que mandou anjos. Ele orou, e tomou o quê? Uma atitude. Tomou uma atitude, amigo. Ele ora para Deus, ele fala assim, agora, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Agora deixa eu fazer a minha parte. Você naquele portão, vocês naquele outro portão. O povo de Judá começou, começou então, olha que legal, a comentar, os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, dessa maneira não conseguimos reconstruir as muralhas. O próprio povo, veja bem, há murmuração no povo, beleza? A tua alma vai murmurar. Não, mas eu estou cansado disso, mas eu não quero de novo, eu não quero não sei o quê, porque é isso que representa. E os nossos inimigos ameaçavam, antes que percebam qualquer movimento, ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho que você teve até hoje para ficar em pé, para construir a tua família, para construir o que você quer. Nós vamos destruir o teu trabalho, o trabalho que você teve, a missão que Deus te deu. Cara, é muito legal isso daqui. É muito extenso, Mas eu vou até o fim aqui, Os judeus que viviam perto deles, 10 vezes nos advertiram, cuidado. De todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma só vez. Entenda, Pardal anda com pardal. O povo falou assim, olha, nós estamos vendo que o inimigo está tentando armar algo contra a tua vida. Considerando essas informações, veja aqui, a preciosidade da informação. Amém?
O meu povo é destruído porque lhe falta entendimento, conhecimento da minha palavra. Então, lhe falta informação. Amém? Informação, irmão. Palavra é Deus te informando. Considerando estas informações, posicionei, olha só. Então, considerando o que Deus nos falou, nos mostrou que poderia acontecer, novamente eu mudei a estratégia, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arco. Eu fico imaginando assim, não, nós vamos fazer uma corrente de oração, você pega você, seu filho e sua mãe, você vai ficar naquele muro alto, você naquele ali, e quando o inimigo vier, nós vamos orar só. Para, irmão. Eles pegaram lança, flecha, entendeu? Está aqui, ó. Arco, lança e espada. É guerra, filho. Os caras não querem que você cumpra a tua missão, varão. Não quer, irmão. Não quer que você venha internar, não quer que você venha se tratar, não quer que seu casamento dure. Não quer que você seja bem-sucedido, ele não quer. E você tem que defender isso com espada, irmão. Volta lá para o Paulo, fala em Efésios, né? A espada, escudo, capacete, armadura. É porrada, irmão. É guerra, o negócio é guerra, entendeu? Perfeito. Fiz uma rápida avaliação, cara, eu gosto, olha só. Fiz uma rápida avaliação geral da situação. O cara era planejista, ele olhava e ele falava, é isso que eu preciso fazer, é isso daqui. Ele avaliou ali e declarou aos nobres, aos oficiais, magistrados e ao restante da população, não os temais de modo algum, lembrem-se do eterno. Putz. Porque a gente, no meio do fervor, do pânico, a gente esquece das promessas e da grandiosidade daquele que deu a missão para você. Lembrai-vos do eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, filhos e filhas, esposas e propriedades. Sensacional isso aqui. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados, olha isso aqui, meu amigo, o diabo só dá tapa na tua cara porque você não sabe como falar não para ele, entendeu? Foi que Jesus, ele combateu ele com a palavra, entendeu? Então, quando o inimigo vê que você está bem informado, né? Que você, a informação é arma. Amém, querido? Informação sobre o quê? Sobre a palavra. Quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa. Cara, muito legal esse texto. Todos nós retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho específico. Veja bem, a missão é uma, mas dentro da missão existem trabalhos específicos. Primeiro, qual é a tua missão? Segundo, qual é o teu trabalho específico nessa missão? A minha missão é gerir, a minha missão é pregar, a minha missão é levar comida, a minha missão é trazer recursos, a minha missão é fazer isso, a minha missão... missão não, o seu trabalho específico. Amém? A tua missão nós sabemos hoje, porque Deus nos conduziu para essa missão. Comunidade terapêutica, vida e paz. Comunidade cristã, vida e paz. Essa é a nossa missão. E devemos saber quais os nossos trabalhos específicos dentro dessa missão. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia alerta e armada de lanças. Irmão, estamos aqui, ó.
tá eu aqui ministrando, o Caio tá alerta ali na bateria, fazendo não sei o quê, o Vitor daqui a pouco vai fazer o louvor, o Odair e a Célia estão no clamor, lá no joelhinho, porque tem calo no joelho de tanto que ora, né? Aí tá tudo. Do Diego lá na projeção, entendeu? Então assim, enquanto um tá ali, o outro tá no resguardo, porque é o backup, é assim que funciona a guerra, entendeu? Estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Ninguém vai para a guerra, irmão, sem a arma. E a arma que nós temos é isso aqui, cara. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. Então você precisa entender que daqui em diante você tem que continuar fazendo a tua obra. E enquanto você faz a tua obra, aquilo que Deus te deu para fazer, com a outra mão, enquanto você carrega aquilo que é necessário para fazer a obra, com a outra mão você carrega a espada, irmão. Por quê? Jesus falou, quando Jesus dispersou os de 2 em 2, falou assim, levem a tua espada. Por quê? Porque agora é espada, irmão. Essa espada, sabe o que é? É isso aqui, ó. A palavra. Uma mão, você faz a tua missão. Com a outra mão, você está com a arma que você tem, que é a tua, que é a palavra de Deus. Vigiai, orai. E ó, galera que está aí derrapando na maionese, está faltando jejum, irmão. Jejua. Jejua, irmão. Não consigo mais. Jejua, criatura. Algumas coisas só são quebradas e caem com jejum e oração. Jesus foi específico. Jejua, homem. Ele precisa jejuar, entendeu? Mas não quero, então pronto, vai fazer o quê? Então larga a espada e vai para Gandaia com Tobias. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim construíram o que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Interessante isso aqui. Eu vou parar por aqui, porque ainda tem bastante texto. Mas o interessante disso é o seguinte, Neemias, pode vir aqui, Vitor, por favor. Neemias, existia uma pessoa que acompanhava ele. Essa pessoa era uma pessoa que tinha um chofar. Chofar é um chifre de carneiro. Perfeito? E o chofar ditava com as notas o tipo de situação que estava passando. Então, assim, aonde Neemias fosse, ele estava com a espada na cintura, beleza? E com o cara do chofar do lado. O chofar, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te alerta, porque o chofar, ele fala assim, olha, eles estão vindo ali, o chofar. Aí os guardas, então assim, o chofar é um negócio que nos põe de prontidão, é o Espírito Santo. Ele não saía do lado do Neemias, o cara do chofar. Então entenda, irmão, carrega, o Espírito Santo mora em você, entendeu? Não é possível que você continue deixando essa goteira na sua vida. Você tem que lutar, é difícil, tem que gastar dinheiro, tem que gastar tempo para fechar muro, para tirar trinco. É triste, é complicado, magoa, traz um monte de coisas, de consequências em todas as situações, mas temos que manter a nossa casa em pé, para que a gente chegue no fim, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra continue frutificando em nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome.
Estaremos aqui no domingo, se o Senhor assim quiser, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, faça resplandecer a tua face sobre ti e lhe dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Uma boa noite a todos. Que o Senhor abençoe. Amém.